Vai trabalhar aqui, né, que a gente vai estudar hoje. Então, antes de começar, né, só explicar para os irmãos como foram as minhas aulas, né, porque assim, eu gosto dos irmãos, né, diferente de uma pregação, eu gosto de passar a informação do contexto da Bíblia para os irmãos, né, eu gosto de transportar os irmãos para aquele tempo, os irmãos entenderem o que aquela mensagem está falando. Eu gosto realmente de ensinar dessa forma. Os irmãos que já participam aqui na aula de texto, da escola dominical, já estão acostumados, né? Já estão aí aprendendo com esse ritmo. E aí eu queria passar para os irmãos essa dinâmica. Né? Então, aqui não é uma pregação, é um ensinamento. Então, qual é a diferença? Os irmãos podem participar. E os irmãos devem participar. Não ficar só eu falando aqui, que aquele negócio monótono, né, cansativo, eu não quero que aconteça isso. Então os irmãos podem levantar a mão, podem perguntar se tiver dúvida, porque é isso que é uma aula, né? Então, diferente de uma pregação, os irmãos vão se entrosar, vai aparecer dúvidas, né? Provavelmente eu vou explicar para os irmãos, vou ensinar para os irmãos com paciência, né? Que os irmãos aqui estão acostumados. Então, é sobre o que a gente vai falar aqui, né? Como o tema ali do começo falou um pouquinho ali sobre a questão de doutrinas erradas, heréticas, falou também um pouquinho ali sobre as doutrinas de demônios, né, que a gente vai tocar nisso hoje. E o que eu quero fazer, como eu falei aqui, é transportar os irmãos para aquela época, para a gente entender aqui quais eram essas doutrinas, né? Que a irmã leu um texto de Timóteo ali que falou até sobre proibição de casamento, né? Os irmãos prestaram atenção, falou, né, que tinha doutrinas que estavam proibindo o casamento. A gente vai entender justamente por que estavam proibindo isso, não só no livro de Timóteo, mas em todo o Novo Testamento, né? A igreja ela passou por duas heresias terríveis, né? Que quase acabou com o Evangelho. A gente vai entender isso hoje até para ajudar os irmãos que não estiverem da Bíblia, com o contexto, vai até facilitar para os irmãos aí no dia a dia. Então, o que eu quero fazer aqui? Pedir para os irmãos abrir a Bíblia aí no livro de João, né? E eu já vou explicar para os irmãos porque a gente vai estudar aqui um pouquinho esse livro de João, né? Esse Evangelho aqui de João. Lá no capítulo 1, né? Eu vou ler o capítulo 1, só para a gente introduzir aqui. E depois a gente vai ler de novo, mais para frente, depois que ficar com os irmãos vão ver como o contexto faz toda a diferença. Né? Os irmãos já estão acostumados aqui. Então, João, capítulo 1, né? É um versículo que os irmãos já conhecem, né? Extremamente famoso pelos irmãos, né, que João escreve aqui. Eu vou ler na minha versão um pouquinho diferente da dos irmãos, é uma versão um pouquinho mais atualizada, né? Mas alguns irmãos vão conseguir acompanhar. Diz assim, ó, versículo 1. No princípio, né, tá ali também. Eu vou até ler a liga junto com o Data Show, fica mais fácil. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Pode falar. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés,
a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para... Até aqui. Aqui já começa outra parte, só até o versículo 19. Né? Esse capítulo 1 é um capítulo que os irmãos, vários pregadores já ensinaram, né? Os irmãos conhecem o passo de cor, já principalmente o versículo 1, o princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? Extremamente famoso. Só que eu quero fazer o que aqui com os irmãos? Eu li aqui, né? Os irmãos provavelmente entenderam algumas coisas, só que quem entendeu 100% do que a gente acabou de ler, que estava ali? Por que João escreveu isso? Né? Já logo no começo. O que estava acontecendo ali na época que incentivou João a escrever isso? Né? A gente vai entender tudo isso daqui. Então, uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Os livros da Bíblia, né? Apesar hoje a gente tem a facilidade de ter os versículos e os capítulos, né? A Bíblia hoje tem essa divisão. Só que o que os irmãos façam agora? Esqueçam um pouquinho o capítulo, esqueçam os versículos e leiam, a gente vai ler aqui, como deve ser lido de fato, né? Como se fosse um livro, né? Um livro qualquer que a gente compra, a gente lê, e a gente tem o começo, a gente tem o meio e tem um final, e tudo ali tem uma moral da história. Aqui os livros da Bíblia não é diferente, né? Tem o começo, tem o meio, tem o fim, e no final tem a moral ali, que o autor quer transmitir de fato, né? E isso é de tomar muito cuidado para a gente não ler um versículo isolado, uma passagem isolada, né? Já querer fazer a interpretação daquilo sem contexto, e aí a gente acaba entrando em doutrinas erradas, né? Isso acontece bastante. Então, eu já vou fazer esse tema da aula já com isso em mente aqui. Então, a gente vai começar aqui, né? Primeiro, eu queria fazer umas perguntas para os irmãos, né? Antes da gente entrar no texto aqui. A gente vai falar hoje um pouquinho bastante sobre Jesus, né? Eu não quero desviar a mensagem da pessoa de Jesus. Então, eu queria perguntar para os irmãos, e os irmãos podem responder, não precisa ficar com medo nem com vergonha, não. Quem é Jesus? Na sua concepção, quem é Jesus? Quem é o primeiro? Vai responder. Filho de Deus. Mas o quê? Jesus é somente Filho de Deus? Salvador. Mas o quê? Criador. Senhor e Redentor. Ali, deve que os irmãos sabem, né? Não pode participar mais alguma coisa. Né? Todo mundo concorda? Está todo mundo certo? Oi? Unigênito? Está certo, é unigênito. A Bíblia fala que ele é unigênito. Mas Alfa e Ômega, está vendo? Uma coisa puxa a outra, mas você entendeu, né? Alfa, Ômega, né? Então os irmãos responderam a pergunta: quem é Jesus? Né? O que a Bíblia fala quem é Jesus? Né? Só que não é só isso que os irmãos falaram, tem muito mais coisas. Eu queria focar a aula nessas outras coisas sobre quem é Jesus. Por mais tempos de evangelho que a gente tem, às vezes a gente tem conhecimento incompleto de fato. Quem é essa pessoa de Jesus que a gente crê? Por que, né, hoje eu estou aqui, deixei minha casa, estou aqui adorando essa pessoa de Jesus Cristo? Por quê? Quem ele é de fato? Né? E o João ele vai responder essas perguntas para nós aqui na epístola que ele escreveu, certo? Até aqui, alguma dúvida? Né? Os irmãos que não estão acostumados sempre falam se tem alguma dúvida para os irmãos, né, participarem. Né? Então vamos ver aqui, perguntar de novo. Se tem alguma dúvida, os irmãos podem perguntar, certo? Então vamos começar então aqui, ó. Vamos começar aqui com o contexto, né? Eu já emendando na leitura do começo, que foi falado sobre doutrina, sobre heresias, né? E o que isso tem a ver com o livro de João, né? Vamos começar aqui com o texto com o autor do livro, João, né? Quem era João? Eu vou fazer de modo que todo mundo consiga entender, porque tem pessoas que sabem, tem pessoas que estão começando
começando quem sabe, né? Quem era João? Quem era o autor, né? Então vamos começar aqui. Quem era João? João primeiro era um apóstolo, era um dos 12 que caminhou com Jesus Cristo. Não era qualquer pessoa, né? Um autor desconhecido, era uma pessoa importante. João. A Bíblia fala que João era um discípulo amado do Cristo, né? Não era qualquer pessoa, era um discípulo amado, né? Um discípulo que Jesus gostava muito, né? Ele é conhecido dessa forma. Foi o último discípulo ali a morrer, né? Aonde que João ele veio morrer ali na ilha de Patmos, né? E ali João ele escreveu, né, o Evangelho, né? A gente vai entender por que ele escreve esse Evangelho. Ele escreve também 3 cartas, epístolas, primeira, segunda, terceira de João. Ele também escreve qual outro livro? Apocalipse, né? O livro de Apocalipse. Então, vamos entender algumas coisas aqui que eu queria já fazer outra pergunta para os irmãos, né? Bem interessante. Por que João escreveu um evangelho sendo que já existia Mateus, Marcos e Lucas? Tem 4 evangelhos na Bíblia. Por que João escreveu mais um, né, sendo que já existia Mateus, Marcos e Lucas? Alguém sabe responder? Não? Ele escreveu por gentios. Por gentios? Focado nos gentios. Quase isso, mas não é isso aí. Os irmãos em algumas pregações já perceberam que alguns pregadores, quando pregam em cima de um tema daqui do Evangelho, eles geralmente no começo falam que esse Evangelho é um Evangelho sinótico. Já ouviu essa palavra? Evangelho sinótico. É uma palavra difícil aqui, mas vai explicar para os irmãos o que isso significa, até porque os irmãos vão ver, né? É muito recorrente os pregadores falar que Mateus é um Evangelho sinótico, como Lucas e Marcos também. Sinótico significa semelhante, né? Significa o quê? Que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos semelhantes. Significa que quando você lê um e lê o outro, você vai encontrar passagens que são iguais, idênticas. Vai ter só uma informação ou outra acrescentada aqui no outro, não tem, mas a maioria do livro é praticamente igual. Você lê Mateus, você vai ver lá a história de Jesus Cristo, você vai ver ali as parábolas, você vai ver ali os ensinamentos de Cristo, respeito aos apóstolos, você vai ver a morte e a ressurreição e a volta de Cristo para os céus. Você vai em Marcos, a mesma coisa. Você vai em Lucas, você também tem a mesma coisa, né? Você tem essas mesmas passagens. Você chega, sabe que quando você chega em João, tem uma diferença muito grande aqui, muito grande, tanto que João, ele não entra nessa lista dos evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos semelhantes. Ele é um caso à parte, ele ainda é um evangelho, só que ele é diferenciado. Vamos dizer assim, por ele. Pode falar. De correção? Sim, extremamente de correção, né? Então, ficou alguma dúvida sobre o evangelho sinótico? Né? É só uma curiosidade mesmo para os irmãos entenderem, que a gente vai focar aqui no evangelho de João, o porquê que ele é um evangelho diferente, né? Ele sai dessa lista aí dos evangelhos, né? Então, para a gente começar aqui, né, a gente dar continuidade, o que a gente vai fazer aqui agora, eu vou dar um contexto para os irmãos, né, da época, né, o que estava acontecendo ali, que incentivou João a me escrever isso, que foi a pergunta que eu fiz. Por que existe João, sendo que já existia 3 outros? Por que João é tão diferente, né? Porque foi necessário escrever outro evangelho, né? E foi realmente necessário. Isso vai, agora sim, vai entrar de encontro com a questão de doutrinas erradas, heréticas, né? Que estavam destruindo a igreja, né? Então vamos lá, vamos começar. Aqui, quando que tudo isso vai acontecer? Você não sabe, né? Que lá naquela época, depois que Cristo volta, né, a igreja primitiva vai aí evoluindo, né, há uns anos, né, o que vai acontecer? Existia o templo dos judeus, o templo do Senhor, o templo ali em Jerusalém, né? O que acontece? No ano 70, né, esse templo ele vai ser destruído, né? Os irmãos sabem que hoje lá você vai lá em Jerusalém, você tem só o Muro das Lamentações, que é o que sobrou, né?
o templo, né, ele foi destruído. Por que o templo foi destruído? Justamente por causa que os judeus, né, ali no ano de 66, mais ou menos, eles iniciaram uma guerra contra o Império Romano. Você não sabe que o Império Romano governava, né, aquela região. E os judeus, né, estavam buscando ali o Messias, né, que ele já tinha vindo, mas eles não aceitaram. E ali, o povo judeu, chegou uma hora que não aguentavam mais a opressão, né, e eles levantaram ali uma guerra contra o Império Romano. E nisso que aconteceu, o Império Romano se levanta contra Jerusalém. Eles armam um sítio ali ao redor da cidade, ficam alguns meses ali, até que eles conseguem entrar e queimaram o templo. Só tem lá um muro, se você for lá em Jerusalém hoje, que é o muro das lamentações que falam, né? Mas o templo em si foi todo queimado, destruído. Até como Jesus fala, né, os apóstolos, né, que ia restar pedra sobre pedra, é dessa passagem aqui, o ano 70 que isso acontece. E depois que o templo é destruído, né, o que aconteceu? É isso que vai dar o início de tudo. Que é nessa época que vai acontecer o cristianismo e o judaísmo, né, eles vão se separar mais ainda, né, e aqui isso vai levantar uma janela para doutrinas erradas se implantar no meio da igreja primitiva. Que foram duas, né, que a gente vai aprender aqui para os irmãos terem esse contexto. Duas doutrinas erradas surgiram nessa época, depois da destruição do templo, que se implantou na igreja, né, e corrompeu o evangelho, fazendo com que a apostasia, os irmãos sabem o que é apostasia? É quando eu nego a pessoa de Cristo, eu nego, né, a pessoa de Cristo e saio do evangelho, eu estou apostando da fé, né? Ou seja, a apostasia naquela época cresceu muito por causa dessas duas heresias que eu vou ensinar para os irmãos, né? Que é tanta a mesma heresia que foi falada lá no livro de Timóteo a respeito do casamento também, né? É exatamente a mesma. E com o crescimento dessas duas heresias, né, como estava falando, cresceu a apostasia, né, e também cresceu a perseguição da igreja no respeito ao Império Romano também. Né? Eles levantaram uma guerra, agora a igreja está sofrendo perseguição, mais ainda do Império Romano. Isso influencia a apostasia da fé, também não estava aguentando mais, né? E também a heresia estava distorcendo o evangelho, fazendo com que os crentes, mesmo dentro da igreja, seguissem doutrinas erradas, e com isso eles estavam se perdendo, mesmo dentro da igreja, mas estavam praticando doutrinas erradas. Né? Isso não é diferente nos dias de hoje, isso acontece, né? Isso já vem lá da época, certo? Alguém quer comentar algo, alguma dúvida até aqui? Está difícil? Não? Está simples de entender? Então vamos lá então. Vamos começar então, eu vou explicar para os irmãos essas heresias, essas doutrinas. E eu vou falar algumas coisas aqui para os irmãos, né? Pode parecer um pouquinho difícil, né? Mas os irmãos, eu acredito que os irmãos vão conseguir acompanhar. Então aqui, o que aconteceu? Primeira heresia ali, ela tem um nome, não sei se os irmãos já conhecem, porque eu já dei aula sobre isso, né? Chamada de gnosticismo. Né? Gnosticismo, ok? Alguém sabe o que é isso? Gnosticismo. Né? Então eu vou explicar para os irmãos que essa é justamente a heresia do casamento, né? Que a irmã leu. Eu vou explicar aqui com o texto para os irmãos vão entender. Depois a gente vai ler, vamos estar lá no livro de João, a gente vai ler e a gente vai ver como João estava combatendo isso. Né? Então, o gnosticismo, esse termo gnosis, né, que tem no começo, significa conhecimento, literalmente conhecimento. Então, o que isso pegava, né? Da onde que isso surgiu? Tudo surgiu com base da filosofia da sabedoria humana. Isso foi um problema, tá? Ou seja, todo mundo sabe o que é filosofia, né? Surgiu lá no berço lá na Grécia, né? A gente está estudando até sobre isso aqui na terça-feira, lá no livro de Corinto, né? Então, a filosofia, né, depois da destruição do templo, ela se misturou com o evangelho. E isso distorceu totalmente o evangelho, levando as pessoas a acreditarem em coisas erradas. Que a primeira delas é o gnosticismo, né? Que eu vou ensinar aqui para os irmãos. Então, o que isso pregava?
né? O que isso ensinava, né? Essas pessoas que eram vamos falar que era uma seita, né? Que tinha esse pensamento, era uma seita, porque é totalmente errada. Eu vou falar uma coisa para os irmãos que parecem meio estranhas, mas os irmãos vão entender que é uma coisa errada, né? Era como que era pregado isso lá na época. Então essas pessoas ensinavam o quê? Primeiro, como eu falei, gnosticismo significa conhecimento, é um conhecimento oculto, né? Que só algumas pessoas tinham. Então, o que eles... Primeiro, vamos entender uma coisa aqui. Qual era o conhecimento que eles tinham sobre a vida, a criação? Essas pessoas acreditavam, né? Que ensinavam isso, acreditavam que existiam aí uma separação entre o material e o espiritual, né? Que existiam aí as coisas que eram espirituais e as coisas que eram carnais, materiais, e elas eram separadas. Uma não podia habitar na outra, ou seja, elas não se davam bem. Uma não se dava bem com a outra, ou seja, o espiritual não compactuava com o material, né? Aí que nós vamos acompanhando. O que isso significa? Eles ensinaram que o quê? Primeira coisa que é totalmente errada, que a criação, né, ela foi um erro. A criação foi um erro, né? Que a gente sabe que não era, mas eles ensinavam que a criação ela é uma coisa má, que a nossa carne é má, que tudo isso daqui era mal, é uma coisa ruim, né? Então eles ensinavam o quê? Que existiam dois deuses, primeiro, dois deuses. Você tinha um Deus bom e você tinha um Deus mau, né? E esse Deus mau, ele foi que criou tudo, né? Criou o universo, ensinavam que foi Deus que criou o universo, e isso eles falam que foi um erro desse Deus mau. E esse Deus mau, né, o que ele fez? Ele aprisionou as almas das pessoas dentro dos corpos. Então, eles ensinavam que a minha alma está presa dentro do meu corpo, né? E um mundo que é mau. E eu sou mau, e tudo isso aqui é mau, né? Tudo é mau, né? E o que acontece? O mal não pode compactuar, a matéria não compactua com o que é espiritual. Então, o Deus mau não compactua com o Deus do bem, né, na visão deles. O que vai acontecer aqui? Eles acreditavam, né, primeiro, pelo fato de eles não falarem que a matéria não se dava com o espiritual, eles acreditavam, né, que para eles serem salvos, eles precisariam escapar do corpo, ou seja, a alma precisaria escapar do corpo para voltar para esse lugar onde Deus bom habita. Então a gente está preso nesse mundo, na visão deles, né? Estávamos presos, né? E a gente precisaria de algo para que a nossa alma fosse libertada e voltasse a habitar em Deus bom. Então Deus mau estava nos aprisionando. Está dando para entender? É um pouquinho confuso, mas os irmãos vão compreender no final, né? Como isso vai encaixar aqui no livro de João, né? Então, como que essa alma ia ser liberta na visão deles, né? Ia ser salva, né? Eles acreditavam que o Deus bom, né, ele enviava mensageiros, né, espirituais, né? E esse mensageiro ele não encarnava na terra, ele é uma aparição espiritual que apareceu aqui na terra, que ele aparecia, né, para algumas pessoas exclusivas, né? Não era para a humanidade inteira, só para algumas pessoas exclusivas, e ele transmitia um conhecimento oculto que ia levar essa pessoa a ser salva, ou seja, levar a alma dela a ser liberta desse mundo, né? Olha como ficou terrível, né? Os irmãos vão entender, né? Então, isso daqui era uma das heresias, né, que se pregava ali na época, né? Era gnosticismo, é o nome, era um conhecimento oculto, né, que algumas pessoas tinham, né, e esse conhecimento ia libertar a alma dela para salvação, ia tirar a alma dela do Deus mau para voltar para o Deus bom. E como eles falavam que o mundo era mau, era um erro, a criação era um erro, pode falar. Tudo isso foi antes da guerra? Depois. Ou foi depois? A destruição do templo é que deu início a tudo. Tá? Foi o gatilho. Né? Entender dessa forma.
Então, como eu estava explicando aqui, eles estavam buscando ali do gnosticismo, esses mensageiros traziam um conhecimento celeste para algumas pessoas somente, que ia fazer com que a alma delas fosse libertas, e voltasse lá para o lugar onde o Deus bom habita, escapando aí do Deus mau. Talvez como é absurdo, mas era isso que a heresia pregava, que a heresia que é dos tempos bíblicos, que ainda existe hoje, tá? Ela mudou um pouco, mas ainda existe hoje, tá? E o que acontece? Pelo fato deles falarem que a criação é má, a carne é má, tudo é mal, só o mundo espiritual que é bom, e eles ensinavam o que também? Que deixa eu achar uma palavra aqui que vai simplificar para os irmãos, que a procriação, que a multiplicação da humanidade também não devia acontecer. O que eu quero dizer com multiplicação da humanidade? Nascer novas pessoas, ou seja, isso remete ao quê? Ao casamento, ou seja, que o ser humano não podia, se relacionar o homem com a mulher, para que a humanidade se multiplicasse, porque isso era um erro, e isso vai falar com questão lá do casamento, vai explicar lá no Timóteo do casamento, que se pregou naquela época, umas pessoas pregavam que o casamento era errado, justamente por causa do gnosticismo, por causa que eles estavam vivendo um mundo que é material, que é mau, e o ser humano não podia se multiplicar de forma alguma, eles estavam tentando escapar desse mundo, olha que coisa terrível, certo? Deu para entender o que era o gnosticismo? Agora vamos alinhar isso com a Bíblia aqui agora, com a palavra. O que vai acontecer? Esse gnosticismo, ele vai se misturar agora com o Evangelho. E o que vai acontecer? Essa visão vai começar a distorcer a palavra de Deus, criando assim uma heresia que é mais voltada ali na questão bíblica mesmo, com respeito a Cristo. E se os irmãos entenderem o que eu acabei de falar, os irmãos vão entender algumas coisas. Por exemplo, se o gnosticismo fala que a matéria é má, tudo é mal, o que eles vão falar? Eles vão falar que Deus, nosso Deus, Deus Pai, o Deus lá do Antigo Testamento, pelo fato de no Antigo Testamento a gente vê muitas passagens de guerras, de mortes, a gente vê que no Antigo Testamento é meio tirano, vamos dizer assim, eles vão falar que Deus, ele é o Deus mau, o nosso Deus, ele é o Deus mau, que criou o mundo, é um Deus tirano. Olha que coisa terrível, então esse Deus mau, eles vão assemelhar agora com o Deus da Bíblia, que esse Deus criou o universo, e aprisionou as nossas almas aqui nos nossos corpos, e que esse mundo é mau, E agora a gente sabe, a irmã leu lá no começo, que falou que a criação foi o quê? Boa, não é mal, ela é boa, Então olha que heresia terrível, que o povo estava acreditando, a sabedoria humana querendo corromper, Outra questão também, aqui que eu vou ter que explicar um outro contexto para os irmãos aqui, que se os irmãos, lá em João capítulo 1, logo no primeiro versículo, eu vou explicar para os irmãos essa questão do verbo, Está escrito o que na sua Bíblia? No princípio era aquele que é o verbo, ou aquele que é a palavra, Em algumas versões vai estar verbo, e em algumas versões vai estar palavra, Nas Bíblias que tem o rodapé, aquele contexto, explicação do rodapé, não são todas que tem, geralmente a Bíblia de estudo que tem, Vocês vão perceber que aí nessa palavra verbo ou palavra, ela está destacada. Quem tem a Bíblia aqui onde está destacada a palavra verbo? Aí. A sua está destacada, Você vai perceber que lá no rodapé, vai ter uma informação, dando uma tradução dessa palavra, no grego, E no grego, qual é essa palavra? No grego? Logos. Exato, logos, A gente vai aprender sobre o logos aqui, um pouquinho para os irmãos entenderem. Então,
esse logos aí, né, é justamente a palavra do que está no original sobre verbo. Né? No princípio era o verbo, no original no princípio era o logos. Né? Você não consegue entender? Em que no nosso português foi traduzido como verbo ou palavra, né? Dependendo aí da Bíblia, que é bem famoso. Né? E o que vai acontecer? A gente precisa entender esse conceito do logos para a gente entender aqui tudo isso aqui que eu estou ensinando para os irmãos. Alguém já ouviu falar dessa palavra logos? Né? A irmã sabe explicar o que seria? Eu imaginei que me ia explicar. Então, esse logos é um conceito filosófico, tá? É um conceito usado na filosofia que João usou aqui, a gente já vai entender o porquê. Onde esse logos na filosofia seria, é um conceito difícil até de explicar, mas assim, ele seria uma razão, né? O porquê, ou simplificando para os irmãos, seria a coisa ou quem, né, faz com que o mundo permaneça na sua estabilidade, que o mundo ele flua, que as coisas aconteçam. Por exemplo, eu vou simplificar para os irmãos, né? O logos ele seria, independente da visão, a coisa ou quem, não está remete só a uma pessoa, mas pode ser uma coisa, um conceito também, né? Que faz com que o mundo, né, flua, aconteça, que dê estabilidade ao mundo. Por exemplo, o que faz com que eu e você tenha vida? Faz com que os animais, né, tenham vida, que faz com que o mundo permaneça mundo, não venha a ser destruído, que causa estabilidade. Né? Vocês entendem esse conceito? É um conceito, vamos dizer que seria um conceito de leis que estabelece o universo. Isso, exato, é isso. Né? O conceito de leis é uma ótima definição, o conceito de leis que regem o universo, que controlam o universo. Dependendo do que a pessoa acredita, esse logos ele vai mudar. Né? As pessoas vão ter uma visão, né, na filosofia disso diferente. Então vamos entender o logos aqui no conceito do gnosticismo primeiro. Né? Então, na versão deles, né, eles acreditavam que o logos seriam, esse conceito seriam esses mensageiros que o Deus bom envia, né, para se comunicar com algumas pessoas, para transmitir uma mensagem oculta que vai libertar a alma delas. Então, esses mensageiros seriam o logos deles, né? E na versão do gnosticismo, na versão da Bíblia, né, o que eles vão atribuir? Que esse logos seria, que esse mensageiro seria a pessoa de Jesus. Né? Eles vão falar que esse logos seria a pessoa de Jesus, mas lembra que o gnosticismo nega a carne. Carne não habitua com o espiritual. Então, o gnosticismo ele vai ignorar a questão que Jesus ele encarnou na Terra. Vai dizer que Jesus, sendo Logos, ele pode até ser Logos, né? Mas ele não veio à Terra como carne. Entende? Aceita? Então aí os irmãos já começam a entender algumas coisas aqui. Então Jesus é o quê? Um Espírito. Né? Aí vamos lá. Dúvidas sobre o Logos, eu não vou explicar mais, aí os irmãos vão entender. Vamos entender agora a segunda heresia, né? Eu vou adiantar um pouquinho para dar tempo de falar tudo o que eu tenho que falar para os irmãos. A segunda heresia, depois do gnosticismo, que derivou, né, surgiu ali do gnosticismo, foi o docetismo, né? Docetismo o nome. Esse docetismo, essa palavra doce, né, não é o nosso doce não, aqui de açúcar. Esse doce, ele significa parecia. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com parecia? O docetismo ele vai herdar algumas ideias do gnosticismo com algumas diferenças. Né? E que diferenças são essas? Primeiro aqui, ele vai aqui abordar a pessoa de Cristo de uma maneira também equivocada. Né? O docetismo está mais voltado para o Evangelho, né? Ele é mais centrado ali no Evangelho, né? Onde era uma visão de Cristo, né? Distorcida, uma visão de Cristo distorcida. O que vai acontecer aqui no docetismo? Né? Essas pessoas, né, vai atribuir o Logos também, né, à pessoa de Jesus Cristo, né? Ou seja, o ser
né, que controla o universo, que rege, né, tem tudo instável, para eles também é Jesus Cristo. Só que o que vai ser herético aqui é que eles também acreditam que o material é indigno. Não seria ser mal como o gnosticismo, um erro, mas o mundo material ele é indigno do espiritual e também é incompatível. Como o pai exemplificar com vocês, não seria como água e óleo, não se mistura, né, de forma alguma. E eles ensinavam, né, que Jesus Cristo, né, ele sendo Logos, né, eu vou explicar mais a fundo depois quando a gente entrar no texto de João, mas vocês não vão entender. Ele, o ser que controla o universo é Jesus, mas Jesus, como a matéria também não se dá com o espiritual, Jesus também ele era uma espécie de fantasma. Ele era uma visão, né, uma emanação, não sei se os irmãos imaginam de uma forma aqui na Terra, mas ele não veio literalmente em carne como ser humano. Ele veio como espírito, igual o gnosticismo também pregava. Isso falando do docetismo. Então Jesus veio à Terra como um espírito, né? E ali ele fez o quê? Ele mexia com as nossas, com a nossa visão, com as nossas sensações, e parecia, daí vem o nome do docetismo, parecer, e parecia que ele era humano, mas na verdade não era. É isso que o docetismo ensinava, que Jesus parecia ser humano, mas ele não era. Foi tudo imagem, foi tudo encenação da nossa mente, o que aconteceu. Vocês entendem esse conceito? E isso vai fazer o quê? Que essas duas doutrinas, agora eu vou juntar as duas aqui, elas vão negar várias coisas que a gente acredita. Que os irmãos começaram a acreditar naquela época, que fez com que eles apostassem da fé, né? E que não pode acontecer, né? Que os irmãos já estão mais ou menos entendendo algumas coisas, né? Que o gnosticismo e o docetismo vão negar o quê? Principalmente que Jesus, ele não era humano. Que o Logos, o ser que rege tudo, não podia, em hipótese nenhuma, ser carne, porque não se dava um com o outro, né? Não se dava de forma nenhuma. Era impossível isso acontecer, o espiritual se tornar carne, né? Entende? Então isso é uma coisa impossível isso acontecer. Então negava a humanidade de Cristo, eles negavam a divindade de Cristo, né? E também negava que o mundo foi criado por intermédio de Cristo, né? Os irmãos estão conseguindo entender, né? Então eles negavam tudo isso, a humanidade, a divindade e a criação por intermédio de Jesus Cristo. Certo? Dúvidas? Está difícil? Né? Como falo, eu estou dando contexto para os irmãos entenderem que agora vai ficar mais legal que a gente vai entrar no texto. Né? Aqui, como eu expliquei aqui no começo para os irmãos, onde que João vai entrar aqui na história do Evangelho de João? Porque João vai escrever o Evangelho dele agora. Né? Como se os irmãos entenderam, lá depois da destruição do templo, anos 70 depois de Cristo, duas heresias se implantou na igreja que negavam, né, a encarnação de Cristo, falando que Jesus Cristo era um fantasma, né, e tudo que aconteceu aqui na terra, o tempo de Jesus aqui na terra, foi tudo encenação, não aconteceu na carne de verdade, foi um espírito, né? E se os irmãos analisam, a base do nosso evangelho, da nossa crença é o quê? É Cristo em carne, ele sofreu aqui na terra, padeceu, né? E ele ressuscitou, né? Segundo essa heresia, era impossível. Se era impossível que Cristo encarnasse, era também impossível que ele sofresse, e também que ele morresse, e também que ele ressuscitasse. Isso mata o evangelho. E se acreditar nisso, você está caminhando para perdição. Porque a gente acredita em quê? Em um homem que morreu e ressuscitou na carne. Não era no espírito, não, era na carne. Né? E tinha que sofrer, né? Você pode perguntar. Não é que ignorava. Assim, o gnosticismo, de fato, ignorava. Mas o docetismo
falava que tudo isso, os milagres, todos os passos de Jesus, foi só uma visão, uma ilustração. Não aconteceu de verdade. Era só os nossos sentidos ali, Deus fazendo que os nossos olhos vissem uma figura fantasmagórica de Jesus, né? Mas que ele sofreu, era tudo um simbolismo, entende? Isso nega o Evangelho, né? Isso nega totalmente tudo que a gente acredita. Então, se os irmãos prestarem atenção, né, voltando aqui no assunto, essas duas doutrinas ali na época, né, negando a humanidade de Cristo, negando o Evangelho, se infiltrou na igreja e começaram a acreditar nisso. Mesmo as pessoas dentro da igreja, acreditando nessas doutrinas erradas, negando a humanidade de Cristo, estavam perdendo a salvação dentro da própria igreja, seguindo doutrinas erradas. Aí o que vai acontecer? João, naquela época, Deus vai levantar ele para escrever, né, para essas pessoas, né, justamente para ele combater essas duas heresias, né, para ele combater a apostasia dos irmãos, né, e resgatar a fé dos irmãos. Então João, lá, quase no fim de vida dele, ele vai escrever um evangelho, não para falar da vida de Cristo como uma biografia, como os outros evangelhos, mas para ele combater, né, essas duas heresias, né, para resgatar a fé dos irmãos, tentar resgatar a fé dos irmãos e provar, o objetivo de João aqui é provar que Jesus Cristo ele encarnou, ele se tornou homem, ele também era Deus, ele sofreu como homem aqui na terra, morreu e ressuscitou. Você não entende o objetivo de João? Não é fazer uma biografia da vida de Jesus, né, desde quando nasceu, né, tudo. Você vê que em João a gente não tem nenhuma parábola no livro de João, nenhuma. Você não vai ver. Você não vai ver muitos milagres que Jesus fez também ali no livro de João, né? O que vai ser semelhante no livro de João vai ser aquela parte da morte e ressurreição de Cristo. Mas, com exceção disso, 92% do livro é exclusivo de João. Você só vai ler em João, né? Aí vamos entender um pouquinho aqui. Então, como que é separado então, o livro aqui de João? Né? Ele é separado em 4 partes, né, para a gente entender aqui. Como falei, esquece capítulo e esquece versículo agora. Então, a gente tem a introdução, né, que é o que a gente vai estudar aqui, que eu vou ensinar para os irmãos, que é esse texto que eu li no começo do verbo, é a introdução, onde João, ele vai abordar ali a tese dele, é que Cristo, ele de fato encarnou, né? E depois vai entrar ali a partir do versículo 19, né, em diante, até o capítulo 12, né, vai entrar a segunda parte do livro, que a gente fala que é o livro dos sinais e milagres, onde João ele vai selecionar ali alguns milagres, né, para provar a divindade de Cristo, alguns específicos, né, bem específicos. E depois, do versículo 13 em diante, a gente tem o que a gente chama o livro da glória, da glorificação, né, que é o semelhante aos outros evangelhos, que vai falar ali o processo da morte e da ressurreição de Cristo. E depois a gente tem a parte final, né, que a gente chama de epílogo, né, os irmãos veem isso bastante em filme, né. Tem o epílogo, que é o final, né, e tem o começo também, né. Então, a gente fala que o epílogo é o final, né, que é aquele momento depois da ressurreição, o momento de Jesus só ali finais com os discípulos e a volta dele aos céus. Então, é assim que João vai separar. Eu queria focar hoje com vocês na introdução, né, na introdução aqui que Paulo, eu sempre falo Paulo porque eu estou acostumado a dar aula sobre Paulo, e eu confundo, né? João, ele vai fazer aqui conosco, né? Então, o que a gente tem que entender aqui? O que João tem em mente? Ele tem em mente aqui combater duas heresias doutrinas erradas que estavam destruindo a igreja, né? Que os irmãos conseguiram entender o noticismo, esse
explicar, né? As duas heresias negaram a humanidade de Cristo. Falava que Jesus Cristo era um fantasma, um espírito, né? E João, ele vai vir aqui, né, com isso em mente, e ele vai escrever esse evangelho, né, para provar para aquelas pessoas, na época, para aquelas pessoas, né, o que de fato é o evangelho, quem é Jesus Cristo. Por isso que eu fiz a pergunta, quem é Jesus? João vai ensinar aqui quem de fato é Jesus, né, a gente vai aprender, né, e consequentemente, né, os irmãos percebem que João, ele se tornou um evangelho que ele é muito utilizado para evangelismo, né? Você vai ensinar a Bíblia para uma pessoa, você vai falar, começa a ler o livro de João. Muitos panfletos de evangelismo vai ter versículos de João, justamente porque é em João que a gente vai ter essa comparação aí de Cristo como sendo Filho de Deus. Então João quer provar que Cristo, ele é Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o nosso Redentor, né? E tudo isso daí que nós falaram aí no começo, né? E como que ele faz isso? Aqui no capítulo 1, agora sim, aqui no texto, eu vi versículo a versículo aqui com os irmãos, ele falou assim, ó, no princípio é aquele que é o verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Vamos entender esse versículo aqui. Primeiramente, João, ele está expondo aqui o conceito de logos de novo. Né? Ele está começando o livro falando, descrevendo qual é o logos do cristianismo, né? O logos verdadeiro, né? Ou seja, o conceito, né? De tudo que rege e controla o universo. Né? E ele vai apresentar para nós o descritivo de quem é esse logos, de como que ele é. Justamente porque já era um termo bastante conhecido da época, né? Por causa que quem acreditava nessas heresias já tinha aprendido, né, essa questão de logos e tudo mais. Então, ele começa lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O que isso versículo ensina para nós? João está falando que desde o princípio o logos já existia. Ele não fala quem era ainda o logos. Ele está apresentando, ele fala que o logos, né, ele já existia. O verbo ou a palavra já existia. Se nós prestar atenção, esse versículo ele começa exatamente como o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. De propósito, João está fazendo isso, ele está fazendo uma conexão. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele está levando nós lá ao Gênesis, na criação de tudo, falando que o Logos, né, ele já estava com Deus. Aqui a gente já vê a questão de trindade acontecendo, uma separação, né? Ele está falando ali que existia Deus, né? E o Logos estava com Deus, habitando junto com Deus no Gênesis, na criação do mundo, né? Certo? E o verbo era Deus. Olha que contraditório, né? Interessante. O verbo estava com Deus, ou seja, deve entender que eram duas pessoas diferentes. E agora já vou falar que o verbo também era Deus. Isso fala o que para nós? Que o Logos que ele está apresentando para nós, ele sempre existiu, antes da criação do mundo ele já existia, e ele também era Deus. Claro que aqui a gente sabe que João está apresentando a pessoa de Cristo para nós, né? Ele não falou isso ainda, mas a gente vai ver que é a pessoa de Cristo. Mas ele está falando o quê? Que Cristo, ele estava lá no começo de tudo, na criação do mundo, habitando com Deus, e ele também é Deus. Ou seja, você já vê aqui que João já está vindo combatendo a heresia, falando que é possível sim, a gente vai ver depois, o material e o espiritual juntos, né? É possível. E está falando que o Logos, ele estava com Deus, né? Eterno, e ele também era igual a Deus. Já fiz uma pergunta para você assim, como eu fiz, quem é Jesus? Né? Aí você fica na dúvida, Jesus ele é Deus ou ele é filho de Deus? Jesus ele é Deus ou ele é filho de Deus? Vamos ver, o que irmãos acham? Ele é Deus ou é filho de Deus? Filho de Deus. Deus é filho de Jesus. É o contrário, Jesus é filho de Deus. Né? O que irmãos acham?
pegadinha, irmãos, que muitos crentes caem, né? Justamente isso que João está falando para nós. Ele falou aqui que Jesus, o Verbo Logos, ele estava com Deus e ele era Deus. É difícil da gente entender porque é um conceito de trindade. João está falando que Jesus, ele é uma pessoa diferente de Deus Pai, mas ele também é Deus e ele também é Filho de Deus. É meio contraditório para entender, mas é assim. Jesus, ele é Deus e ele é Filho de Deus. E pronto. Acabou. Não tente entender. É assim. Ele é Deus e ao mesmo tempo é Filho de Deus. Certo? Ele estava com Deus. O versículo 2 agora. Ele estava com Deus no princípio. Né? De novo. Aí vamos para o 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Né? Então agora João está falando que o Logos, né, o Verbo ou a palavra, foi o agente criador de todas as coisas. Então quem criou o mundo? Quem criou o mundo? Deus. Porque aqui João está falando que quem criou o mundo foi a pessoa de Jesus Cristo, que também é Deus. Entende? É confuso, mas lá no Gênesis, né, quem é que está falando? Haja isso, haja aquilo. É a pessoa de Jesus Cristo. Entende? A gente fala Deus, né? Porque Cristo também é Deus. Né? Mas quem está falando aquilo, como João está falando, é a pessoa de Jesus Cristo. Tem até lá em Gênesis no comecinho um pronunciamento dizendo assim: façamos nós o homem a nossa semelhança. Nós não somos, nesse contexto, nós somos a semelhança de Cristo. Então aí é onde a gente entende que Jesus está dizendo: vamos fazer aqui agora o homem que é a nossa semelhança. Então Jesus está trazendo essa palavra com autoridade na criação do homem também. Trindade também nesse versículo. Né? A trindade. É difícil de compreender, mas é assim. Essa é a forma que Deus trabalha. Então, voltando aqui no versículo, a gente aprendeu que o Verbo, né, que João está apresentando, o Logos do cristianismo, ele foi quem criou tudo. Que criou eu, que criou você, que criou esse banco aqui, a matéria, que criou o mundo. Criou tudo. Foi o Logos. Né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? Continua. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Né? Seguindo o versículo passado aqui, a gente já vê algumas coisas aqui. Né? A gente vê que João está falando que o Logos é Deus, né? É Cristo, ele é igual a Deus. Justamente porque as heresias, né, falavam que o espiritual não habitava com o material, né? E também era impossível, né, que Deus, né, eles atribuíam, o gnosticismo atribuía ao Deus sinal a criação do mundo. A gente vê aqui que João está falando que Deus, né, o Logos dele, foi quem criou o mundo. E ele fala aqui também que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Né? João está falando agora que nele está, não só estava, já estava, mas também está ainda, né? A vida, a fonte de vida, né, estava lá, e ele era a luz dos homens. O que ele quer dizer com a luz dos homens? Isso daqui remete à pessoa de Cristo, né, sendo ali o intermédio por quem Deus vai se revelar aos homens. Então, quem vai mostrar Deus aos homens? É Cristo, ele que vai mostrar o caminho, vai mostrar Deus aos homens, que vai iluminar os homens. Por isso que ele fala que ele era a luz, né? Porque Deus vai se manifestar ali através da pessoa de Cristo. No último versículo, a gente vai ver no versículo 18 que Deus se tornou conhecido por causa de Cristo, porque Cristo fez Deus conhecido. Está no versículo 18. Continuando. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, o Logos ele resplandece nas trevas, né? E as trevas não a compreenderam. Né? Os irmãos entendem o que João quer dizer aqui? Cristo sendo a luz, né? Ele é um
é como se fosse um guia, né? Imagina assim, a luz nas trevas, a luz se destaca e ela se torna um guia. Se você vê uma luz nas trevas, você quer caminhar em direção ao quê? À luz, você não quer mais para as trevas, né? Você quer ir em direção à luz. E o João está falando o quê? Né? Que Cristo resplandece nas trevas e as trevas aqui não compreenderam, ou seja, o mundo, né, não compreendeu ele, foi crucificado. Ele foi incompreendido, né? Continuando, eu vou avançar, que já está quase dando a hora aqui. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, né? Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que veio ao mundo. Aqui os irmãos já conseguem entender. Pode ir para frente. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, eles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo está aqui, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Aqui você pode dar uma pausa. Vamos ver aqui que João está falando. E o Verbo se fez carne. Ele não falou isso só porque para complementar. Ele está combatendo essas heresias. Falando para as pessoas. O Verbo, o Logos, né? Quando fala verbo ali, falando do Logos, né? No inglês mesmo. Se fez carne, ou seja, ele encarnou aqui na terra. Ele se tornou homem. Ou seja, o Criador do universo, de tudo, que sustenta o mundo, que rege o mundo, se transformou em homem. Deus se tornou homem, não espírito. É isso que João está falando ali para combater. E habitou entre nós. Se ele habitou, ele se tornou homem também. Isso faz o quê? Faz o que Cristo. Ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou na carne. Entende? Agora, no contexto da heresia, agora, porque João estava falando essas coisas, para combater essas doutrinas falsas, né? E ele fala que eles viram, né, a glória dele, caminharam com ele e viram a glória, que era a glória do unigênito, a glória de Deus, né? Se os irmãos se relembrarem, vocês vão ver que João, não no Evangelho, mas nas epístolas, ele vai falar o quê? Como que vocês testam os espíritos? O espírito que não confessa que Cristo veio em carne é o espírito maligno. Por isso que ele fala isso lá de novo. Ele está com o gnosticismo e o docetismo na mente, né? Quem não confessa que Cristo veio em carne está vivendo uma doutrina errada, maligna, né? Está negando a sua própria fé. Cristo veio em carne. Nunca esqueça disso. Ele veio em carne, ele sofreu, padeceu na cruz, ele morreu e ressuscitou na carne, né? Para que a lei fosse cumprida. E agora a morte não tem mais domínio sobre ele, né? Certo? Pode avançar, irmão. João testificou dele e acabou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Só até aqui, não vou pular algumas partes, porque já estou no horário, também para eu conseguir falar aqui na conclusão, né? Os irmãos conseguem entender por que João escreveu esse capítulo famoso, que é o capítulo 1, a introdução? Ele já vem começando o texto provando que Jesus, né, o Logos aqui é a pessoa de Cristo. Ele está descrevendo o Logos do cristianismo, ou seja, a pessoa que governa o universo, que faz com que tudo flua, permaneça estável, é Cristo. Ele sempre existiu, não nasceu, ele estava com Deus no princípio, ele é igual a Deus, ele criou todas as coisas e ele, em um determinado momento da história, se transformou em homem, ele morreu, sofreu, morreu e ressuscitou para que eu e você fôssemos salvos, né? Esse é o centro do Evangelho, a base, né? E é isso que João está fazendo aqui, relembrar os irmãos
alicerces do Evangelho para fortalecer a fé deles, para que eles não caiam em doutrinas erradas que muitos já estavam acreditando e já estavam apostando da fé. Já estavam apostando da fé. Então aqui, eu vou dar agora uma avançada aqui no capítulo 1, para a gente encerrar. Já está dando horário, depois eu vou entender outras coisas. Depois que João ele deu essa introdução aqui, de que outras formas ele vai provar agora que Jesus é Deus? Porque ele só falou aqui, mas ele tem que provar de outras formas também. E para isso que serve o Evangelho aqui. Ele vai escrever agora, desenvolver o Evangelho com base nesses argumentos do capítulo 1, que Cristo ele era Deus, tudo isso que se fala com os irmãos. E como que ele faz isso? Aqui no livro de João, ele, depois da introdução, começa aqui a parte dos sinais e maravilhas. E João, ele separou aqui, de propósito, 7 sinais e milagres que Jesus fez para provar para mim e para você que Cristo, ele era Deus. Deus e também ele era homem. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E o que acontece aqui? A gente tem 7 milagres aqui no livro de João, com exceção do último, que mas é depois da ressurreição, que é a grande pesca, que é depois. Mas antes, a gente tem 7 milagres que João selecionou para nós aqui. Quais são esses milagres? Alguém consegue responder? Os milagres que a gente tem no livro de João? Cura do cego. A transformação da água. Transformação de água em vinho. Qual? Aí já não é milagre, é uma conversa, Multiplicação dos pães, mas qual? Já foram 3. Lázaro, faltam 3. Inclusive a de Lázaro é onde ele se apresenta como a ressurreição. Isso, a gente vai entrar nessa parte. Faltam 3 ainda. Do fluxo de sangue? A cura? Não está em João isso, Então vamos lá. Eu vou na ordem aqui, vocês vão entender. O primeiro milagre de Cristo aqui em João é a transformação da água em vinho. Então João vai usar a transformação da água em vinho para provar que Cristo ele é Deus. E qual o impacto que isso tem? Esses milagres, todos eles têm significados, Não foram só algo, coisas que aconteceram na história, não. Todos têm significados, E João selecionou algum deles, para reforçar a tese dele que Cristo ele é Deus e homem, Então, a transformação de água em vinho, aqui está ali no capítulo 2, qual é o significado disso? Então, Cristo vai encarnar na Galileia, ele vai, o vinho acaba, ele manda encher as botijas de água, e ele vai transformar água em vinho, que isso já em si é um milagre, Quem é que consegue transformar água em vinho aqui? Cristo ele fez isso, foi o primeiro milagre dele, E qual é o significado da transformação da água em vinho, que prova que ele é Deus? O simbolismo desse milagre, é que aqui Cristo, ele estava iniciando uma nova aliança, O povo estava vivendo a antiga aliança naquela época ali, a lei. E aqui, quando Cristo transforma a água em vinho, ele estava anunciando a nova aliança. Quando ele transforma isso, por quê? Porque antigamente a água, quem estava no estudo do livro de Levítico vai aprender aqui. A água era utilizada nas cerimônias de purificação ali, Então tudo que você fazia no templo você tinha que lavar as mãos antes, Se lavar, alguns se relembram disso das aulas, E aqui a gente está vendo uma transição da água, que representa a antiga aliança, para o vinho, que é a nova aliança, o sangue de Cristo, que remete à ceia, Então aqui não é só um milagre acontecer, não, tem um significado aqui por detrás, E o que acontece? A gente vem aqui Cristo anunciando uma nova aliança, mudando uma aliança que só Deus tinha a autoridade de fazer isso. Então a gente está vendo aqui que se Cristo mudou a aliança, então ele era Deus, porque só ele podia fazer isso, certo? Muito bem. Aí o segundo milagre foi a cura
do filho do oficial, lá de Cafarnaum. Lá em Caná da Galileia, nós lemos Jesus, ele se encontra com o chefe lá do exército, do oficial ou centurião, algumas pessoas vai estar. E esse soldado, ele vai pedir que Cristo cure o filho dele que estava lá em Cafarnaum, que estava doente. E esse homem demonstra tanta fé que Cristo faz o quê? Ele só falou, a sua fé fez o milagre acontecer. Então, ele só ordenou e à distância o milagre aconteceu. Então, esse milagre aqui, ele prova o poder que Cristo tinha de fazer milagres, curas e qualquer coisa à distância. Né? Olha que interessante isso, o poder de Deus e da palavra dele de fazer milagres à distância. Quem faz isso? Deus, né? Que era Cristo ali, naquele momento. Terceiro, que foi o tanque de Betesda, o paralítico do tanque de Betesda. Né? Qual o significado? Quando Cristo ele cura esse paralítico lá, era um dia de sábado. Né? E nesse sábado, os irmãos sabem que não se podia trabalhar naquela época. Se você fosse pego, você era morto praticamente. Né? Os irmãos sabem disso. E esse milagre aqui prova, né, para nós, quando ele cura esse homem no sábado, que ele é o Senhor do sábado. Ele tinha autoridade para curar no sábado. E só quem podia fazer isso era Deus. E ele era Deus, ele tinha toda a autoridade de curar no sábado, porque ele queria fazer o bem àquela alma no sábado. Tanto foi por causa disso que ele começou a ser perseguido. Então ele é o Senhor do sábado, só Deus tinha a autoridade de fazer isso, porque ele era Deus. Né? Aí o quarto, os pães, multiplicação dos pães. Né? Cristo ali ele multiplicou os pães, passagem que todo mundo conhece. E qual o significado disso ali? Como isso prova que ele era Deus? Né? Isso significa o quê? Que Cristo ele é, vamos dizer assim, nosso alimento. Né? Ele supre todas as necessidades do homem. Né? Ele supriu as necessidades material, física, que era a fome daquela gente, né? E ele também ele supre as necessidades espirituais do homem. Todos os aspectos Cristo ele supre, né? Eu vou um pouquinho mais rápido aqui agora, né? Depois, andar sobre as águas. O que significa Cristo andar sobre as águas? Foi só um acontecimento aleatório? Não. João ele fala isso daqui para provar que Cristo andando sobre as águas, ele tinha o domínio da criação. Ele tinha um total controle sobre a criação. Quem é que anda sobre as águas aqui? Só por isso daqui você já vê que Cristo era diferenciado, né? Porque ele era Deus. Ele tinha controle da criação. Quem tem o controle da criação? Deus. Então Cristo era Deus. Ele andando sobre as águas, você prova que ele era Deus. Você vê quantas provas aqui. Depois, o cego de nascença, que a Ana falou. A cura do cego de nascença. Né? Quando Cristo cura aquele homem, isso significa que ele está trazendo luz na escuridão. Né? Quem tem o poder de fazer isso? Deus. Ele está curando fisicamente a visão daquele homem. E ele também significa que ele está trazendo luz para ele, guiando ele, que vai entrar lá em que ele era a luz do mundo. A gente vai entrar nisso. Né? E Lázaro, né, aqui, que foi o maior milagre que Cristo fez, está lá no capítulo 11, quando Cristo ressuscita Lázaro, ele está provando que ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Olha que milagre. Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Né? E esse milagre de Lázaro aqui, ele é interessante por causa do quê? Você sabe que Lázaro, depois de 4 dias, no 4º dia ali, que ele foi ressuscitado. Né? Cristo soube de antecedência, mas ele esperou os dias para ir lá ressuscitar. Por que ele esperou? Isso tem tudo a ver para provar que ele era Deus também. Por causa na cultura do judaísmo, até o 3º dia,
um profeta de Deus tinha o poder de ressuscitar alguém. Até o terceiro dia era possível ressuscitar um profeta de Deus, na visão do judaísmo, né? Só que o que Cristo faz? De propósito, ele esperou até o quarto. No quarto, só quem tinha autoridade e poder para fazer isso era quem? Deus. Entendeu? E de propósito, ele ressuscitou no quarto, provando publicamente aqui que ele era Deus. Tanto que muitos começaram a acreditar nele por causa desse milagre público de Lázaro, o maior que ele fez. Né? Você viu como esses são 7 milagres que João selecionou, que provam para quem lê que Cristo era Deus. A gente lendo, parece que são só coisas aleatórias, né? Mas não, tudo tem um significado. João selecionou esses 7 para provar que o homem era Deus, que ele encarnou aqui na terra, para combater aquelas heresias erradas, as doutrinas erradas que estavam sendo pregadas nos tempos bíblicos, certo? Dúvidas até aqui? Né? Então eu vou mais rápido ainda para já encerrar. Além desses 7 milagres, Cristo não, João, ele também vai falar também no livro dos milagres, né? Discursos que ele faz, que Cristo faz dele mesmo, para provar que ele era Deus. E o que João vai fazer aqui? Ele vai fazer uma conexão de Jesus Cristo com Deus lá no Antigo Testamento, uma primeira vez que Deus fala o nome dele. Qual é o nome de Deus? Quem sabe? Qual é o nome de Deus? Que ele se apresentou lá na sarça para Moisés. O Eu Sou, o Yahvé. Então esse Yahvé é o hebraico de Eu Sou, que é como Deus se apresentou a Moisés lá na sarça ardente. E agora João, para provar também a ideia que ele tinha em mente, ele vai fazer uma conexão do Yahvé, Eu Sou, com alguns discursos que Jesus proclama que ele é. E 7 vezes de novo Jesus fala que ele é algo. O Yahvé, alguma coisa. Né? Eu sou isso. E quais são as vezes que Jesus, quais são os 7 eu sous que João fala para nós aqui? O primeiro, eu sou o pão da vida. Eles não sabem, mas eu vou dizer que não vão se lembrando. Então, eu sou o pão da vida. O que isso significa? Eu sou o pão da vida. Significa que Cristo aqui tem uma conexão direta lá com o maná do deserto, tá? O maná, ele saciou a fome do povo, só que era uma fome que voltava, né? E Cristo fala que ele é o pão da vida, ele é o pão superior. Quem se alimenta dele, não vai ter mais fome, não vai ter mais fome, né? Isso tem a ver também lá com a conversa da mulher samaritana, né? Mas lá tem a ver com a questão da sede, né? Lá do poço. Mas aqui, Cristo está falando que Cristo, ele falando, eu sou o pão da vida, eu sou o seu alimento, eu sou quem supre as suas necessidades, qualquer que seja. Todos nós temos problemas aqui, temos as nossas necessidades. Quem é que supre? É Cristo. É Ele que supre as nossas necessidades. Porque Ele é Deus. Né? Eu sou o pão da vida. Né? Aí depois ele vai falar, eu sou a luz do mundo. O que significa eu sou a luz do mundo? Sou eu que revelo o Pai. Isso significa, sou eu que revelo o Pai e trago luz, o caminho. O mundo aqui seria as trevas, o pecado, tudo. Né? Não que o mundo seja mau, tá? Mas a criação que Deus fez é boa. Mas aqui Cristo está falando que o mundo ele foi corrompido pelo pecado. E agora Cristo ele é responsável por revelar o Pai e trazer luz aos homens. Ele guiar os homens para a verdade, que é o Evangelho, né? Que é a fé nele. Né? Esse é a luz do mundo. Depois ele fala assim, eu sou. Palavra. Exato. É o verbo. Exato. Luz para os caminhos. Então, eu sou a luz do mundo. Depois, eu sou a porta. Eu sou a porta. O que significa eu sou a porta? Eu sou o único caminho para a salvação. Não há outro caminho, tá? Cristo é a nossa porta de entrada para a vida eterna. Não há
nenhum outro caminho. Isso aqui, que eu estou falando isso, rebate também a doutrina errada, porque como vocês não se lembram, no começo eu falei que o gnosticismo pregava que existiam mensageiros que traziam conhecimento oculto para algumas pessoas. Eram mensageiros, ou seja, tinha várias portas, não entenderem. Só que no Evangelho não. João está falando que isso aí está errado. Só existe uma porta, e essa porta é Jesus Cristo. Não a outra, é a porta estreita. Eu sou a porta. Depois, eu sou o bom pastor. O que significa eu sou o bom pastor? Significa que eu tenho amor pelas minhas ovelhas, tanto que eu dou a minha vida por elas. Eu dou a minha vida por elas. E as ovelhas ouvem a voz também do bom pastor. Então aqui dá a entender o quê? Que Cristo é uma pessoa boa, uma pessoa que amou o mundo e tudo mais, é que rebate a doutrina de novo. Porque na doutrina, aqui, como só algumas pessoas, a heresia que eu falei, podiam ter acesso à salvação, não era para a humanidade, aqui já rebate falando que eu amei o mundo. Olha, o Evangelho é acessível a todas as pessoas, independente da raça, condição econômica, não. Era todo mundo. Eu sou um pastor. Quem ouvir a minha voz, entrar pela porta que sou eu, vai ter a vida eterna. Eu estou falando bem rápido porque já deu horário, tá? Por isso que, só para te concluir, depois ele fala, ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Lá no capítulo 11, 25, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Isso significa que Cristo venceu a morte. Remete de novo ao milagre lá de Lázaro. Ele tem o controle da morte e da vida. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida, sou eu que dou a vida. A vida está em mim. O que você prefere, a morte ou a vida? Infelizmente tem pessoas que preferem a morte, mas a gente prefere a vida que está em Cristo, que é Deus. Depois, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é famoso, todo mundo conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Significa que Cristo, ele é o único caminho que você deve seguir, ele é a verdade. Lembra, lá em Corinto, que a gente está estudando nas terças-feiras, Paulo falou o quê? Que Deus, ele distorce a sabedoria humana. A sabedoria humana, que era essas doutrinas, que surgiu da filosofia, queria interpretar a Bíblia de outra forma. Só que Deus, ele fala, eu distorço isso. Porque a verdade é que a gente deve seguir, é que eu mandei o meu filho como carne, como um homem, para morrer em benefício de vocês, que é o Evangelho. Essa é a verdade. E isso é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus, é a salvação. Depois do caminho, verdade e a vida, eu sou o último, eu sou a videira verdadeira. O que isso significa que eu sou a videira verdadeira? Isso remete lá a Romanos capítulo 11, onde Paulo fala sobre os ramos enxertados. Quem estava aqui na aula se lembra. O que isso significa? Que Cristo, ele é a videira verdadeira. Ou seja, a videira é de uva. Tá usando essa videira de uva. É uma metáfora que ele está usando para falar que a gente devemos estar ligados a Cristo, que é a videira verdadeira. Não é fácil, é a verdadeira genuína. E a gente deve estar ligados a Ele para que a gente possa dar frutos. Quem não está ligado na videira não dá frutos. Ou seja, quem não está ligado em Cristo, a vida não vai para frente, não dá frutos por Ele. Tem que estar ligado em Cristo. Certo? Então, tudo isso daqui prova que Cristo, ele era Deus e ele era homem. E aí, só para a gente encerrar, para não ficar incompleto aqui a aula, que já deu horário, a outra forma que João também ele vai provar no livro que Cristo era Deus é com respeito às testemunhas. Aqui no livro vai aparecer várias testemunhas declarando que Cristo ele era Deus. E quais testemunhas eram essas? Primeiro, João Batista vai falar que
ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João Batista é uma testemunha. Os discípulos são outras testemunhas também. Por exemplo, Pedro vai falar assim, ó, tu tens a palavra de vida. Lembra quando Jesus pergunta a Pedro, os discípulos, por que vocês não estão indo embora? Né? Aí Pedro fala, porque só tu tens a palavra de vida eterna, porque ele era Deus. Então a gente tem testemunho dos discípulos. A gente tem testemunho da mulher samaritana. Naquela conversa, a mulher samaritana acreditou ali em Deus e saiu espalhando pela cidade, né? Será que esse é o Cristo, né? Será que esse é o Messias? E ela saiu evangelizando a cidade, né? Ela acreditou, o testemunho dela, né? Também. Testemunho, a gente tem o testemunho do próprio Deus, lá no batismo. Quando Cristo se batizou, né? Ele teve o Espírito Santo em formato de pomba, ouve-se uma voz do céu falando, esse é o meu filho amado, de quem me agrada. Deus falando que aquele homem ali era filho dele, né? O testemunho de Deus. A gente tem o testemunho também das Escrituras. No livro de João, né, vai ter referência na passagem do Antigo Testamento, falando que lá no Antigo Testamento já estava sendo profetizada a chegada de Cristo. Então, o próprio Antigo Testamento também já testemunha a respeito de Cristo. O Espírito Santo também é uma testemunha do livro. Quando o Espírito Santo ali, ele vai testemunhar ali no momento do batismo, que ele desce, o Espírito Santo está descendo sobre uma pessoa santa, sobre Deus, né? As multidões também, todos os milagres que Cristo fez, as multidões acreditavam que ele estava seguindo. Então, as próprias multidões eram testemunhas populares que Cristo era Deus, né? Oi? Marta também é outra testemunha aqui. Marta, ela vai falar lá em João 11:27 que Cristo é o Senhor, né? Ela vai confessar que Cristo é Deus Senhor, né? Outra testemunha, Tomé, e aqui vai combater de frente a doutrina herética. Tomé, quando ele se encontra com o Senhor, ele fala assim, meu Senhor e meu Deus. Está lá no capítulo 28. Né? Ele tocou. Se ele tocou, Cristo não é Espírito. Né? Ele tocou, ele precisou ver, né, para crer. Então, quando ele toca, né, ele viu ali que era um homem. Era um homem, não era um espírito, era um homem. Né? E depois os próprios sinais que a gente viu aqui vai falar também ali, testemunharem os milagres, né, que ele era Deus, certo? Aí para a gente encerrar, eu queria que os irmãos abrissem lá no capítulo 20, versículo 30 e 31. Aí eu já passo aqui para o encerramento. 30 e 31. Alguém pode ler aí? Capítulo 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aqui ele fala, por que eu escrevi tudo isso? Porque eu quero que quando você lê, você acredite que Cristo era Deus, Filho de Deus, Criador, né, o Salvador, e você tenha vida em seu nome, você seja salvo. E esse filme tem esse propósito justamente para combater essas doutrinas que eu expliquei no começo aqui, os irmãos, certo? Ficou alguma dúvida? Nenhuma? Os irmãos entenderam? Dependendo de falar, não entendi, né? Foi difícil. Mas os irmãos veem que o contexto muda tudo, né? Os irmãos entendem agora quando você lê o livro aqui. Por que o João escreveu isso? E também isso vai ajudar vocês em outros livros. Quando vocês lerem outros livros, você vai ver que o gnosticismo e o docetismo está presente lá também, negando a humanidade de Cristo, como foi o caso de Timóteo, né? Falando do casamento lá, coisa terrível, isso. Em outros livros também isso vai aparecer, certo? Como os irmãos não têm dúvidas, os irmãos entenderam, né? Então já passo a oportunidade para encerrar. Amém?